Nessa aula de hoje, nós vamos fazer alguns exercícios de revisão e esses exercícios são do livro de atividades do volume 6. É uma aula de física para o segundo ano do ensino médio. Então, nós vamos começando revisando como a gente fazia a conversão entre diferentes escalas de temperatura. Então, nessa imagem, nós temos as três escalas principais, a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. Vemos lá, né, que para cada uma nós temos os valores do ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água. E vimos, né, na nossa aula sobre isso, que utilizando o teorema de Thales, nós vamos dividir para cada escala um segmento de reta pequeno por um segmento de reta grande. Esse segmento de reta grande, a gente está utilizando a diferença, né, entre os valores de temperatura de ebulição da água e temperatura de fusão do gelo. Então, fazendo essa divisão do segmento pequeno pelo grande em cada uma, e como são segmentos proporcionais, a gente vai igualar isso daí, chegamos nessa relação que está marcada em azul entre diferentes valores de temperatura nas diferentes escalas. Na verdade, o valor de temperatura é o mesmo, né? Só o número que a gente utiliza em cada escala é que vai ser diferente. Então, conhecendo esse valor em uma das escalas, a gente pode determinar o valor correspondente na outra escala de temperatura. Algumas vezes nós não queremos saber um valor específico de temperatura, mas nós estamos interessados em saber quanto que uma determinada variação de temperatura em uma escala corresponde à outra. Então, a gente vai, da mesma forma, utilizar o teorema de Thales, só que o segmento pequeno que nós vamos escolher é justamente essa variação de temperatura, né, que nós vamos ter um certo valor aqui de ΔT para cada uma das escalas. E aí, da mesma maneira que fizemos anteriormente, nós vamos dividir o segmento pequeno pelo tamanho da escala. Fazendo então, aqui no caso foi feito para Celsius e Fahrenheit, a gente vai chegar então, né, nessa igualdade que a variação em Celsius dividido por 100 partes, que é o tamanho da escala Celsius, corresponde à variação em Fahrenheit dividido por 180 partes, que é o tamanho da escala Fahrenheit. Nós podemos dividir os denominadores por 20 novamente, e chegamos que a variação em Celsius dividido por 5 corresponde a uma variação em Fahrenheit dividido por 9. Então, se essa variação em Celsius fosse de 10 graus, em Fahrenheit iria corresponder a uma variação de 18 graus Fahrenheit. Então, vamos fazer aqui esse exercício que está na página 7, o exercício 9, para a gente verificar isso que acabamos de ver. Então, ele diz o seguinte: a amplitude termométrica é a diferença entre a máxima e a mínima temperatura em determinado dia ou em duas estações climáticas. Suponha uma região hipotética na qual a temperatura mínima registrada seja igual a menos 10 graus Fahrenheit e a máxima temperatura registrada de 62 graus Fahrenheit. Qual a amplitude térmica dessa região em graus Celsius? Então, em graus Fahrenheit, essa amplitude térmica é de menos 10 até 62, que dá uma variação de temperatura de 72 graus Fahrenheit. Então, para a gente poder descobrir o valor correspondente em Celsius, a gente vai lembrar que uma variação de temperatura dividido por 5 na escala Celsius corresponde a uma variação de temperatura em Fahrenheit dividido por 9. A gente já sabe que, de acordo com os dados aqui do exercício, nós tivemos uma variação de 72 graus Fahrenheit entre a mínima e a máxima registrada numa determinada época, né? No caso aqui do exercício. Então, 72 é a variação em Fahrenheit. Para descobrir o valor correspondente em Celsius, a gente vai passar o 5 multiplicando 72, dividir por 9,
e chegamos que o valor correspondente na escala Celsius é de 40 graus. Nós também estudamos no volume 6 as dilatações. Então, nós vimos que quando um objeto é aquecido, ele aumenta de tamanho, quando o objeto é resfriado, ele diminui de tamanho, e que isso é chamado de dilatação, né? Dilatação pode ser chamado de contração quando o tamanho diminui. E vimos que quando nós vamos calcular as dilatações, podemos calcular separadamente apenas a dilatação do comprimento, ou apenas a dilatação de uma das superfícies, ou, se quisermos, a dilatação do objeto como um todo, né? A dilatação volumétrica do objeto. Se nós quisermos calcular apenas a dilatação do comprimento ou da largura do objeto, nós vamos calcular o que a gente chama de dilatação linear. E a gente chama de ΔL justamente a variação no comprimento que nós estamos analisando. E para calcular essa variação de comprimento, nós vamos precisar saber o comprimento inicial, o coeficiente de dilatação linear do material e de quanto variou a temperatura também. Então, esses três fatores são importantes, né? São eles que vão influenciar no quanto que o material vai dilatar, ou seja, quanto que o comprimento dele vai variar em função de uma variação na temperatura. Então, vamos ver aqui esse exercício de exemplo, que está na página 9, é o exercício 13. Então, a situação é a seguinte: o comprimento inicial de uma ponte a 10 graus Celsius é de 100 metros. Sabe-se que o coeficiente de dilatação térmica do material que compõe a ponte é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Assim, é possível prever que, ao atingir a temperatura de 35 graus Celsius, seu comprimento será igual a... Bom, então o que nós sabemos sobre essa ponte? Que quando a temperatura é 10 graus Celsius, ela tem 100 metros de comprimento. E esse material, ele aumenta de tamanho 2 vezes 10 elevado a menos 5 unidades de medida, né? No caso aqui seria metros, então ele estaria aumentando 2 vezes 10 a menos 5 metros para cada grau de aumento na temperatura. E aqui ele fala que a temperatura saiu de 10 e foi até 35 graus Celsius. E aí, como que a gente vai descobrir, então, o tamanho, né, o comprimento final dessa ponte, quando a temperatura atingiu esse valor de 35 graus Celsius? Então, podemos inicialmente calcular o ΔL, que o ΔL é justamente o quanto que vai variar o comprimento da ponte. Vamos precisar saber o comprimento inicial, no caso 100, o coeficiente de dilatação linear do material é 2 vezes 10 elevado a menos 5, e a variação de temperatura foi de 25 graus Celsius, ou seja, era 10 e passou a ser 35. Então, 35 menos 10 dá um aumento aí de 25 graus Celsius. Multiplicando essas três coisas, nós chegamos no valor de 0,05 metros, ou 5 centímetros. Agora, isso é o quanto que o tamanho variou, né? No caso, foi o aumento que teve em função do aumento de temperatura. Para saber o comprimento final, nós vamos somar esse aumento no tamanho inicial. Então, 100 mais 0,05, o tamanho, o comprimento, no caso final da ponte, é esse daqui, 100,05 metros. E vamos também, ainda nesse assunto de dilatação linear, fazer agora o exercício 18, que está na página 11. Então, ele mostra um gráfico e tem uma contextualização aqui. Então, ele diz que, ultimamente, o gás natural tem se tornado uma importante e estratégica fonte de energia para indústrias. Um dos modos mais econômicos de se fazer o transporte do gás natural, de sua origem até um mercado consumidor distante,
é através de navios, denominados metaneiros. Nestes, o gás é liquefeito a uma temperatura muito baixa para facilitar o transporte. As cubas, onde o gás liquefeito é transportado, são revestidas por um material de baixo coeficiente de dilatação térmica, denominado INVAR, para evitar tensões devido às variações de temperatura. Então, esse texto inicial foi para dizer para a gente que existe um material que se chama INVAR e que é utilizado para revestir as cubas onde o gás natural é transportado. Então, esse material, né, foi utilizado aí num laboratório, onde foram feitos testes e verificada, né, uma certa variação de comprimento para diferentes temperaturas. Então, foi pego lá uma barra feita de INVAR e foi medido o tamanho da barra, né, o comprimento dela, para diferentes valores de temperatura. É isso que o gráfico está mostrando, né? Então, a gente olhando aqui o gráfico, nós verificamos que para uma temperatura inicial de 0 graus Celsius, a gente teria um tamanho, né, um comprimento de 1 metro. E à medida em que essa temperatura foi aumentando, o comprimento da barra também foi aumentando, de forma que quando a temperatura foi de 50 graus Celsius, o tamanho já era de 1,0001 metro. E ele pede que, com base nesse gráfico, a gente descubra qual foi o coeficiente de dilatação térmica linear dessa barra. O coeficiente é esse que nós chamamos aqui de alfa, né? Na nossa fórmula de dilatação linear. E aí, a gente olhando o gráfico, nós temos como descobrir quanto é o ΔL, né? Porque nós temos o comprimento inicial e o final. Essa variação de comprimento vai ser 0,0001 metro. Temos também como descobrir o ΔT, que é a variação de temperatura, que no caso foi de 50 graus Celsius. O comprimento inicial também já está aqui, que é 1 metro. E aí, substituindo tudo isso, a gente tem como isolar o valor do alfa e descobrir quanto é. Então, aqui na resolução do livro, né, é isso que ele faz. Substitui os valores de comprimento inicial, ΔL, ΔT, e fica com o alfa como incógnita. Fazendo, então, o isolamento aqui dele, a gente descobre que o valor é de 2 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Para calcular a dilatação superficial, a maneira é praticamente a mesma, né? A gente também vai precisar saber o valor da superfície inicial, antes de sofrer o aumento de temperatura. Precisaremos também saber o coeficiente de dilatação superficial do material, que corresponde a 2 vezes o coeficiente linear, e também vamos precisar considerar de quanto a temperatura variou. Então, multiplicando a variação de temperatura, a superfície, a área, né, inicial e o coeficiente de dilatação superficial, essas três coisas multiplicadas, nós vamos ter o quanto que aquela superfície mudou de tamanho, né? O quanto que ela aumentou ou o quanto que ela diminuiu, em função de um aumento ou diminuição na temperatura. E se por acaso essa superfície tiver um furo, esse furo vai se comportar da mesma maneira que se ele não fosse um furo, né? Se ele fosse feito do material da placa onde ele está. Por quê? Porque o material vai dilatar e ele vai acabar puxando o furo, né? O furo vai acabar aumentando também. E para a gente descobrir o quanto que ele vai variar, a gente pode utilizar aquela mesma expressão, né? Utilizando o tamanho, né? A área inicial do furo, o coeficiente de dilatação, a gente vai utilizar o do material da placa onde o furo está, e também o ΔT que sofreu ali a placa onde ele está.
Então, vamos fazer aqui o exercício 21, que está na página 12, para a gente exercitar esse assunto. Então, é assim, ele diz que tem uma placa de ferro com um orifício de raio 5 centímetros na temperatura de 30 graus Celsius. Fala para a gente qual é o coeficiente de dilatação do ferro, no caso, esse daqui é o valor do alfa, e diz também que essa placa foi aquecida até 230 graus Celsius e ele quer saber o que vai acontecer com a área do orifício. Então, nós observamos aqui que essa placa de ferro está sofrendo um aumento na temperatura, né? Está passando de 30 para 230 graus, ou seja, um aumento de 200 graus Celsius. Se a temperatura está aumentando, a placa vai aumentar também de área e o furo também, né? Então, a gente já pode eliminar as alternativas que estão dizendo que o orifício vai diminuir ou que vai continuar o mesmo tamanho. Aí a gente ficaria então entre as alternativas B e C. E nessas alternativas ele vai estar dizendo que ele aumenta um certo valor em porcentagem. Então, o que nós vamos precisar fazer agora é verificar, né, de quanto que foi o aumento que teve quando a temperatura teve esse aumento de 200 graus, para que daí a gente verifique qual das duas, então, é a alternativa correta. Então, para começar, a gente calcula a área inicial. Como o orifício tinha 5 centímetros de raio, utilizando a expressão de cálculo de área de um círculo, a gente descobre que essa área inicial era de 25 π centímetros quadrados. Né? O raio era 5, 5 ao quadrado é 25, o π pode deixar indicado. Então, temos a área inicial. Aí, para calcular de quanto essa área vai aumentar, a gente utiliza a nossa expressão de dilatação superficial. Então, o ΔA, que é o aumento de área, é igual à área inicial, no caso 25 π, vezes o beta. O beta vai ser 2 vezes o valor do alfa. O alfa ele deu ali, né, 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. E a variação de temperatura 200 graus Celsius. Então, multiplicando tudo isso, chegamos que a variação na área, né, o que seria a dilatação de área, foi igual a 0,12 π centímetros quadrados. Como ele quer saber o aumento percentual, a gente vai dividir esse aumento pelo valor inicial da área e multiplicar por 100. Então, esse aumento era de 0,12 π, a área inicial era de 25 π, vamos cancelar o π, dividir 0,12 por 25 e multiplicar por 100. Isso vai dar 0,48%, que seria então, né, a resposta mostrada na alternativa C. Para calcular a dilatação volumétrica, é o mesmo raciocínio que a gente já veio utilizando nas anteriores. Vamos precisar do volume inicial, do coeficiente volumétrico de dilatação, que corresponde a 3 vezes o valor do coeficiente linear, e de quanto a temperatura variou. Então, multiplicando essas três coisas, nós vamos encontrar de quanto variou o volume do objeto. Então, vamos para o exercício 26 agora, na página 14, que diz o seguinte: ao aquecer em 100 graus Celsius um bloco de metal, o seu volume apresenta um acréscimo de 0,6%. Determine o coeficiente de dilatação linear do material. Então, olha só, ele diz que um bloco, né, feito de um certo metal, foi aquecido em 100 graus Celsius. Né? A temperatura dele aumentou 100 graus Celsius. E o volume, então, também aumentou. Aí, só que na hora de falar de quanto o volume aumentou, ele fala que esse volume teve um acréscimo de 0,6%. Então, esse acréscimo, ele está dando, né, o valor em função do que seria o valor inicial. Então, seria 0,6% do valor inicial, que foi o aumento de volume, né? O acréscimo no volume
Então, é 0,6% do valor inicial. E para a gente determinar, então, o coeficiente de dilatação, a gente vai escrever a expressão, que é a expressão de dilatação volumétrica. Então, o ΔV, que nós já sabemos pela informação ali do enunciado, que foi de 0,6% do valor inicial, né, o volume inicial que era o V0. Esse ΔV, então, ele vai ser igual o V0 vezes o coeficiente gama, que corresponde a 3 vezes o valor do alfa, e a variação na temperatura, que foi de 100 graus Celsius. Como dos dois lados da igualdade nós temos o V0, a gente pode cancelar. Aí a gente vai ficar então que 0,6%, ou seja, 0,6 dividido por 100, é igual a 3 vezes o alfa vezes 100. Isolando o valor do alfa nessa conta, nós chegamos que ele é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Ou seja, esse material vai ter um aumento de 2 vezes 10 elevado a menos 5 metros se a temperatura aumentar 1 grau. Então, para cada grau de aumento na temperatura, o aumento no comprimento é de 2 vezes 10 a menos 5 unidades, né, de medida, que no caso aí são os metros. Agora, vamos ver aqui um pouquinho, vamos lembrar o que acontece com os líquidos. Então, os líquidos também dilatam, e como os líquidos sempre estão em algum tipo de recipiente, quando acontece um aquecimento, tanto o recipiente quanto o líquido vão sofrer a dilatação. No entanto, o líquido dilata mais que o recipiente. Então, toda a substância no estado líquido tem uma facilidade maior de dilatar, e aí, quando está dentro de um recipiente, se o recipiente estava totalmente cheio do líquido, o que acontece é que uma parte do líquido acaba derramando, porque o recipiente, embora dilate, não dilata o mesmo tanto, e o líquido dilata além, né, do que o recipiente dilatou, e acaba então derramando. E a gente pode dizer então que a dilatação total do líquido corresponde àquele tanto que o recipiente dilatou e mais um pouquinho, né? Esse mais um pouquinho é justamente aquilo que derrama, que a gente chama de dilatação aparente. Então, vamos exercitar isso fazendo o exercício 29, que está na página 15. Então, ele diz assim: em um recipiente graduado, observa-se que, a partir do volume inicial de 100 centímetros cúbicos e da variação de 50 graus Celsius, o volume do líquido aumenta em 2 centímetros cúbicos, sendo o coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente igual a 1 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a menos 1, determine a dilatação real do líquido. Então, o que acontece? O líquido estava nesse recipiente que inicialmente tinha um volume de 100 centímetros cúbicos. E aí, o que acontece? Variou a temperatura em 50 graus Celsius. Aí, o que acontece? O volume do líquido lá dentro do recipiente subiu, né? Aumentou 2 centímetros cúbicos. Esses 2 centímetros cúbicos é aquilo que a gente está vendo, né? O líquido ali subindo no recipiente enquanto ele está dilatando. Mas nós precisamos lembrar que o recipiente também está dilatando, juntamente com o líquido. Então, esses 2 centímetros cúbicos não são a dilatação real do líquido. Isso aí corresponde à dilatação aparente, aquela que a gente enxerga, né, ali acontecendo. E a dilatação real do líquido, a gente vai calcular somando o quanto que o recipiente dilatou e mais aquele tanto que a gente observou o líquido dilatando. E para a gente saber quanto que o recipiente dilatou, a gente vai calcular o volume inicial, o coeficiente de dilatação
vezes a variação de temperatura. E ele falou que o recipiente tinha um volume inicial de 100 centímetros cúbicos, disse para a gente também o valor do gama, né, o coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente, e a variação de temperatura de 50 graus Celsius. Então a gente vê ali que esse recipiente dilatou meio centímetro cúbico. Então, aquilo que a gente observou de 2 centímetros cúbicos, somado com esse aumento que o recipiente também teve, de meio centímetro cúbico, é que vai dar para a gente o valor da dilatação real do líquido. Então, o líquido dilatou, né, na realidade, 2,5 centímetros cúbicos. Depois desse assunto de dilatação, nós começamos a estudar a calorimetria. Então, nós estudamos que o calor é uma energia transferida entre corpos que estão em diferentes temperaturas. E que quando ocorre uma transferência de energia, podem acontecer duas coisas. Então, um objeto que recebeu energia, ele pode aumentar a temperatura, mas ele também pode mudar de estado físico. Então, tem essas duas possibilidades quando ocorre uma transferência de energia entre dois corpos. E a gente chama de calor sensível essa quantidade de energia que é capaz de provocar uma mudança na temperatura, e chamamos de calor latente essa quantidade de energia que é capaz de provocar uma mudança de estado físico. Então, para calcular a quantidade de energia que a gente chama de calor sensível, que é a quantidade necessária que a gente deve transferir entre os objetos para provocar uma certa variação na temperatura do objeto, a gente vai calcular multiplicando a massa do objeto que está recebendo ou perdendo aquela energia. Vamos também, nesse nosso cálculo, é muito importante considerar o calor específico da substância de que é feito o objeto e de quanto que a temperatura variou. O calor específico, ele vai informar para a gente quanta energia que essa substância precisa receber para que uma certa quantidade, que pode ser medida em quilogramas ou gramas, ao receber essa energia, tenha um aumento ali de 1 grau na temperatura. Então, se a gente considerar as unidades do sistema internacional, a gente diria que o calor específico corresponde quantos joules 1 quilograma de material deve receber para aumentar em 1 Kelvin a temperatura. Nas unidades que também são muito comuns de ser utilizadas, que é a unidade de calorias e gramas, a gente estaria dizendo quantas calorias que 1 grama daquele material deveria receber para aumentar em 1 grau a temperatura. Então, o calor específico, ele é uma informação que as substâncias todas têm, né, uma característica das substâncias, e aí, em função, né, dessa característica, é que a gente vai, então, dependendo da massa que a gente tem daquele material e de quanto que a temperatura mudou, a gente vai calcular a quantidade de energia necessária ali, né, para provocar essa variação na temperatura. Então, a quantidade de calor sensível, a gente sempre vai calcular multiplicando a massa do objeto, o calor específico daquela substância da qual ele é feito e de quanto que variou a temperatura, né, de quanto foi aquela variação de temperatura. Então, para cada variação de temperatura, a gente tem uma quantidade de energia associada. Então, se você quiser aumentar muito a temperatura do objeto, você terá que fornecer uma quantidade grande de energia. Se você quiser resfriar ou diminuir a temperatura do objeto, vai precisar retirar uma certa quantidade de energia dele. Então, vamos fazer aqui o exercício 7, que está na página 19, para a gente revisar esse assunto. Então, diz o seguinte: uma pessoa bebe 200 gramas de água a 20 graus Celsius.
Sabendo-se que a temperatura do seu corpo é praticamente constante e vale 36,5 graus Celsius, a quantidade de calor absorvido pela água é igual a... Então vejam bem, entrou no corpo dessa pessoa 200 gramas de água numa temperatura de 20 graus Celsius. Como a temperatura dessa água é menor que a temperatura do corpo da pessoa, o que vai acontecer é que o corpo da pessoa vai transferir energia para esses 200 gramas de água que estão mais frias. E essa transferência de energia, né, é que ele quer saber, né, quanto de calor que foi absorvido aí pela água. E aí, para a gente descobrir isso, a gente vai pensar que a quantidade que ela vai receber de energia vai ser a quantidade necessária para fazer com que essa água que estava nos 20 graus Celsius se equilibre, ou seja, que ela chegue na mesma temperatura que o corpo da pessoa está. Né? O nosso corpo está sempre mantendo a temperatura no valor de 36,5. E a água entrou na temperatura de 20 graus. Então, ela vai precisar equilibrar. Ela vai precisar receber energia do nosso corpo para chegar, né, naquele mesmo valor de temperatura e ficar equilibrado. Então, na hora de calcular quanta energia é necessária, a gente vai precisar multiplicar essa massa de água, o calor específico dela, que não está dado no exercício, mas que nas tabelas que tem aí no livro a gente vai encontrar que é 1 caloria por grama graus Celsius, e a variação de temperatura que a água vai sofrer é de 16 graus e meio, né? Ela estava em 20 e vai precisar chegar na temperatura do nosso corpo de 36,5. E multiplicando então essas três informações, nós descobrimos então que a quantidade de energia necessária para que 200 gramas de água atinjam, né, essa temperatura de 36 graus e meio é de 3.300 calorias. Agora o exercício 11 da página 20 diz o seguinte: no mundo moderno, o uso racional da energia possui importância cada vez maior. Uma das formas de se fazer isso é melhorar a eficiência energética dos eletrodomésticos. O Inmetro desenvolveu um selo de eficiência energética cuja definição é rendimento igual energia útil dividido por energia consumida. Para avaliar a eficiência de um forno de micro-ondas de 1.400 watts de potência, foi colocado no seu interior um copo com 200 mililitros de água na temperatura ambiente de 20 graus Celsius, aquecida até 100 graus Celsius. O gráfico a seguir mostra o aquecimento da água em função do tempo em que o micro-ondas ficou ligado. Considere a densidade da água 1 grama por mililitro e o calor específico da água 4 joules por gramas graus Celsius. Bom, o gráfico então está mostrando para a gente que a água tinha uma temperatura inicial de 20 graus Celsius no tempo zero e ela foi aumentando a temperatura até que, passados 80 segundos, a temperatura dela já estava em 100 graus Celsius. E esse forno, né, de acordo com o que diz aí o enunciado, tinha uma potência de 1.400 watts. Então a gente precisa se lembrar que watt significa joules por segundo. Então, para cada segundo que esse forno ficou ligado, ele consumiu 1.400 joules de energia. Então, para a gente poder depois calcular rendimento ali, a gente vai precisar calcular essa energia consumida pelo forno. Né? Então, nesse processo de aquecimento da água, ele precisou gastar a cada segundo 1.400 joules. Como ele ficou ligado 80 segundos, a gente vai ter que multiplicar 80, né, por 1.400 para ver o total de joules que ele consumiu nesses 80 segundos. Então, essa é a primeira coisa que é feita aqui na resolução que o livro traz. Ele calcula, né, que
esses 1.400 joules a cada segundo, vezes 80 segundos, vai ser 112 mil joules. Ou, escrito como ele mostrou ali, 112 vezes 10 elevado ao cubo joules. Então, essa é a quantidade que o forno consumiu de energia. Agora, vamos verificar quanto de energia que a água precisa receber para que a temperatura dela saia do valor inicial, né, que era de 20 graus Celsius, e chegue no valor final de 100 graus Celsius. Então, para sofrer um aumento aí de 80 graus na temperatura, quanto de energia que a quantidade de água, que no caso era 200 gramas, quanto que esses 200 gramas precisam receber de energia para ter esse aumento na temperatura. Então, de acordo com o valor do calor específico que ele informou, que era de 4 joules por grama por grau Celsius, né, sendo 200 gramas de massa e 80 graus Celsius de temperatura, a gente multiplicando isso aí tudo, descobrimos que a quantidade de energia necessária era de 64 mil joules. Então, olha só, o forno precisou consumir 112 mil joules de energia para fazer o serviço, né? Que era aquecer a água. Mas não foi essa energia que ele consumiu, não foi toda utilizada para o aquecimento da água, porque a água mesmo só precisava de receber 64 mil, né? Então, assim, a hora que a gente vai calcular o rendimento desse forno, a gente vê que a energia que a água efetivamente recebeu foi de 64 mil, mas ele consumiu uma quantidade maior de energia. Mas como sempre uma parte de energia acaba sendo perdida para o ambiente, né? Então, embora ele tenha consumido 112 mil, apenas 64 mil é que efetivamente foram utilizados para fazer a água aquecer. Então, a gente calculando o rendimento do forno dá 0,57, né? Em porcentagem, isso seria uma eficiência, né, de 57%. Aí, agora vamos lembrar como que a gente precisa fazer para calcular o calor latente. Então, vamos lembrar o seguinte: para uma substância mudar de estado físico, é necessário que ela chegue numa temperatura específica em que a mudança acontece e, após estar nessa temperatura específica, ela deve precisar receber ou perder uma certa quantidade de energia, né? Então, para calcular a quantidade de energia que ela perde ou recebe para que ocorra a mudança de estado, é que a gente tem ali, né, que multiplicar a massa da substância pelo calor latente. O calor latente é um valor já tabelado de energia que cada unidade de massa deve receber para mudar de estado. E então, multiplicando esse valor pelo total de massa da substância, a gente descobre quanta energia essa substância precisa receber para uma determinada mudança de estado. Então, nas unidades do Sistema Internacional, o calor latente é dado em joules por quilogramas e na unidade que também é muito comum, calorias por gramas. Essa tabela que está na página 46 do livro mostra para a gente alguns exemplos de temperaturas em que ocorrem mudanças de estado e valores de energia, que são os calores latentes, também para algumas mudanças de estado. Então vamos acompanhando o exemplo do mercúrio. Então o mercúrio, quando chega na temperatura de menos 39 graus Celsius, ele vai poder mudar de estado. Essa é uma temperatura de transição entre o estado sólido e líquido. Então, se ele está no estado sólido e ele chega na temperatura de menos 39, se ele continuar a receber energia, ele vai mudar de estado, vai passar para o estado líquido. E quanto de energia que ele precisa receber uma vez que já tenha atingido a temperatura certa de fusão? Ele deve receber 2,7 calorias por grama. Então, para cada grama
do material passar do estado sólido para líquido, ele deve receber 2,7 calorias. E se esse material estivesse no estado líquido, né, e chegasse na temperatura de menos 39, e você quisesse que ele ficasse sólido, né? Ele estava no estado líquido, chegou na temperatura menos 39 e você quer que ele congele. Aí você também vai precisar, nesse caso, transferir, retirar energia dele para isso acontecer. Então, você vai, para cada grama do material, retirar 2,7 calorias. Então, o mercúrio, quando chega na temperatura de menos 39, se a pessoa quer que ele congele, ela deve retirar 2,7 calorias por grama. E se o material está congelado e ela quer fazer esse material liquefazer, né, fundir, aí a gente vai fornecer 2,7 calorias por grama para ele. Então, a temperatura da fusão, ela é a temperatura que o material deve atingir para que a mudança aconteça. Mas para a mudança acontecer, ainda é necessário uma certa transferência de energia. Mesmo caso para vaporização. Então, no caso do mercúrio, para acontecer a vaporização, é necessário que a temperatura seja de 357 graus. Aí, além de chegar na temperatura certa, ainda tem uma certa quantidade de energia que deve ser fornecida para que ela aconteça. Então, se o material era mercúrio líquido e chegou na temperatura de 357 graus, você ainda vai ter que fornecer 70 calorias para cada grama da substância e ir transformando, né, de líquido para vapor. Portanto, né, nessa tabela é importante a gente entender que as temperaturas em que as mudanças de estado acontecem devem sempre ser atingidas, né? É necessário, né, que a substância atinja a temperatura correta, mas, além disso, também é necessário acontecer uma transferência de energia para que a mudança efetivamente aconteça. Aqui nesse gráfico, a gente tem representado o aquecimento da água. Então, a gente tem assim em azul, indicando os momentos, né, na verdade, os valores de temperatura em que acontecem as mudanças de estado. Então, se você pegar gelo na temperatura de menos 20 e for aquecendo, você vai conseguir, num certo momento, que esse gelo atinja a temperatura de 0 graus Celsius. Após atingir essa temperatura, que é a temperatura em que a mudança de estado vai acontecer, você deve continuar fornecendo energia para que todo o gelo passe a ser líquido, né? Então, esse processo é chamado de fusão. Então, a fusão vai ainda demandar mais uma certa quantidade de energia para acontecer. Após fornecer a quantidade necessária, se você continuar aquecendo, aquele líquido que estava na temperatura de 0 grau vai passar para uma temperatura maior, até que, né, ele atinja uma temperatura de 100 graus Celsius, que é quando ele vai começar a vaporizar. Mas essa vaporização só vai acontecer se você continuar aquecendo e fornecer toda a energia necessária para que aquela quantidade de água que você tinha inicialmente se transforme em vapor. Após toda a água se transformar em vapor, aí, se você continuar aquecendo, esse vapor vai aumentar a temperatura. Então, o gráfico está representando todo esse processo, né, de aquecimento, no caso, né, pegando como exemplo a água, mostrando que tem sempre duas situações de mudança de estado ali no processo como um todo. E, como um exemplo, vamos fazer o exercício 15, que está na página 22. Então, a situação é a seguinte: uma massa de gelo de 300 gramas, inicialmente a 100 graus Celsius, recebe 9.600 calorias.
qual a quantidade de gelo restante no recipiente. Considere o calor latente de fusão de gelo, 80 calorias por grama. Então, nós tínhamos 300 gramas de gelo e esse gelo já estava na temperatura certa de acontecer a fusão. Então, uma vez que ele já estava na temperatura correta, ao receber energia, ele vai começar a derreter. Só que essa energia não vai ser assim, a energia total necessária para que todo o gelo derreta. Então, a gente vai descobrir quanto que esses 9.600 calorias são capazes de derreter. Então, como que a gente sabe isso? A gente sabe que a quantidade de calor latente é a massa vezes o L, né? Esse L, que é o calor latente, no caso aqui é o calor latente de fusão, porque é essa mudança de estado que a gente está analisando. Então, está dizendo aqui para a gente que para cada grama fazer a fusão, são necessárias 80 calorias, né? Então, a gente tem, ele falou que está fornecendo 9.600 calorias. Se para cada grama são necessárias 80 calorias, essas 9.600 calorias vão ser suficientes, então, para quanto, né? Para derreter quanto? E aí é isso aí que a gente vai descobrir, né? Substituindo a energia de 9.600 e o calor latente de 80, a gente descobre que apenas 120 gramas vão conseguir fundir com essa quantidade de energia que ele forneceu. Como a massa de gelo era de 300 gramas, ainda vai sobrar, né, 180 gramas ali que não vão conseguir derreter, que vão precisar receber ainda uma quantidade extra de energia para que toda ela consiga derreter. Né? Com esses 9.600 aí, apenas 120 gramas conseguiram fazer a fusão. E o último assunto que nós estudamos foi o princípio das trocas de calor. E o que é isso? Né? É o seguinte, quando a gente tem uma situação que a gente pode considerar isolada, em que um objeto de temperatura mais alta transfere energia para outro, como a gente vai considerar que essa troca de energia está numa situação isolada, toda a energia que um perder, o outro recebe, né? A energia não vai escapar para nenhum outro lugar, de forma que o total de energia que um perder vai ser exatamente o total de energia que o outro vai receber. E esse objeto, esses dois objetos, eles precisam estar isolados, então eles precisam estar num local que a gente chama de calorímetro. Então, o calorímetro pode ser uma caixa de isopor, pode ser uma geladeira, é um objeto que procura isolar, né, o que tem ali dentro do ambiente. Então, o calorímetro é isso, né? Um recipiente onde as trocas de calor vão acontecer e esse calor não vai ficar escapando para o ambiente. E o que a gente chama de princípio das trocas de calor é justamente que se você pegar a quantidade de calor que um perdeu e somar com a quantidade que o outro recebeu, isso aqui vai ser zero. E é zero porque todo calor perdido tem um sinal negativo e o calor recebido tem um sinal positivo. E aí, né, como as quantidades são iguais, os sinais são opostos, na hora que a gente soma, isso aí acaba sendo zero. Algumas vezes, esse calorímetro, né, que é esse recipiente que nós já explicamos, né, que é onde ocorrem as trocas de energia acontecem, muitas vezes o próprio calorímetro também, né, troca calor ali com os objetos. E aí, para a gente poder calcular quanto de calor que esse calorímetro ganhou ou perdeu, a gente vai utilizar a definição de capacidade térmica. Capacidade térmica é a quantidade de energia que o objeto recebeu ou perdeu, né? Essa quantidade Q de energia,
dividido pelo aumento ou variação ali na temperatura que ele sofreu. Então, para a gente descobrir quanto de energia que o objeto ganhou ou perdeu, a gente multiplica a capacidade térmica dele pela variação de temperatura que ele sofreu. Então, quando a gente precisar considerar o calorímetro nas trocas de energia que aconteceram ali no nosso sistema, a gente vai fazer dessa maneira, né? Multiplicar a capacidade térmica dele pelo quanto que a temperatura dele mudou. Então, para a gente terminando, a gente vai fazer agora o exercício 21 da página 25. Então, ele fala o seguinte: em um calorímetro de capacidade térmica 30 calorias por grau Celsius, contendo 200 gramas de água a 20 graus Celsius, misturam-se um bloco de gelo de 10 gramas a 0 graus Celsius e 50 gramas de uma liga metálica de calor específico 0,1 calorias por grama grau Celsius a 100 graus Celsius de temperatura. Então vejam bem, vamos só entender esse começo. O calorímetro tem um certo valor de capacidade térmica e já dentro dele a gente já tinha 200 gramas de água a 20 graus Celsius. Então estavam ambos ali, né, na temperatura de 20 graus Celsius, tanto os 200 gramas de água quanto o calorímetro, né, que tinha uma capacidade térmica de 30 calorias por grau Celsius. E aí, dentro desse calorímetro com água, foi colocado um bloco de gelo e uma liga metálica, né? Então, aí vai haver uma troca aí de energia entre eles, porque o bloco de gelo está bem mais frio, né? Está a 0 graus Celsius, e a liga metálica está bem mais quente, a 100 graus Celsius. E o calorímetro com a água estão a 20 graus Celsius. E ele quer saber qual será a temperatura de equilíbrio, sendo o calor latente de fusão do gelo 80 calorias por grama e o calor específico da água 1 caloria por grama grau Celsius. Bom, o gelo está a 0 graus Celsius, ou seja, ele está na temperatura em que ocorre a fusão. E a liga metálica está numa temperatura bem alta, a água também está numa temperatura mais alta que o gelo, de forma que esse gelo vai receber energia tanto da água quanto da liga metálica, né? E o calorímetro, que está na mesma temperatura da água, também. Então, o gelo vai receber energia de todo mundo, né? Aí a água vai receber energia da liga metálica e o calorímetro também. A liga metálica é a que está mais quente de que todos, ela que vai ficar fornecendo energia para todo mundo. E todos os calores envolvidos aí somados vão precisar dar zero, né? Porque o que uns perderem, outros vão receber, e a soma de tudo isso vai ter que ser zero. Então, começando ali com o calorímetro, ele vai então sofrer uma variação de temperatura. A gente não sabe ainda quanto vai ser, né? Mas ele vai sofrer uma variação de temperatura. E para a gente escrever a fórmula de quantidade de calor do calorímetro, a gente vai só multiplicar a capacidade térmica dele por quanto que foi o ΔT que ele vai sofrer. Depois, a quantidade de energia da água, aí para a gente saber, né, ou calcular, a gente vai multiplicar a massa, o calor específico dela e o ΔT. No caso do gelo, a gente sabe que ele vai sofrer uma fusão, né? Não tem jeito, né? Tudo que está em volta dele vai fornecer energia para ele e ele vai derreter. Então, a gente vai, para poder calcular essa energia que ele vai receber para fazer a fusão, a gente vai multiplicar a massa dele pelo L, né? Que é o calor latente de fusão. E vamos também somar a quantidade de energia que ele vai receber depois que ele já tiver virado água, né? Porque ele vai ainda, após ter derretido, ele ainda vai receber mais alguma energia. Então, no caso do gelo, a gente vai ter dois termos aí: o calor latente mais o calor sensível dele.
E por fim, o metal, que vai esfriar, né, que é o que está mais quente, então, como ele vai fornecer energia para todo mundo, ele vai acabar esfriando. E para a gente descobrir quanta energia que ele vai perder, a gente vai multiplicar a massa, o calor específico dele e o ΔT. E aí vamos substituir então o valor de cada coisa. A capacidade térmica do calorímetro nós já sabemos, que é 30 calorias por grau Celsius. O ΔT do calorímetro, a gente vai colocar a temperatura de equilíbrio, que nós não sabemos, menos a temperatura inicial de 20. No caso da água, a gente vai multiplicar, então, 200 gramas, que é a massa, vezes 1, que é o calor específico, e temperatura final menos 20, que é o ΔT da água. A quantidade de energia que o gelo recebe para derreter vai ser a massa de gelo, que é 10 vezes 80 calorias por grama, que é o L, né, o calor latente de fusão. E a quantidade de energia que essa água derretida depois vai receber, a gente vai multiplicar a massa vezes o calor específico, vezes a temperatura final menos a inicial. E no caso desse gelo derretido, a temperatura inicial era de 0 graus Celsius, né? Então, a temperatura final, só que a gente ainda não sabe, que é a temperatura de equilíbrio. E por fim, a temperatura, ou melhor, a quantidade de energia que o metal vai fornecer, a gente vai calcular multiplicando a massa do metal, o calor específico dele e a variação de temperatura dele, que é a temperatura final menos a inicial, que era de 100. Então, esse metal inicialmente estava em 100, né? A água e o calorímetro inicialmente estavam na temperatura de 20 e o gelo inicialmente na temperatura de 0. E a temperatura final, né, que é a nossa incógnita, é que a gente vai descobrir juntando todos esses termos, né, e isolando todos os termos que têm o valor T multiplicado, para que a gente descubra o valor de T. A gente vai ter então 245T igual a 4.300. E então descobrimos ali que essa temperatura de equilíbrio será aproximadamente 17,5 graus Celsius.